Poucos filmes conseguem me trazer o sentimento de que quando eu tô assistindo eu volto a ser criança. O Superman de 1978 é um desses filmes que consegue me trazer esse sentimento. Mas nem todo filme de super-herói faz isso. E o Superman de 2025 conseguiu. O James Gunn ele tá trabalhando aqui com uma ideia bem simples, mas ao mesmo tempo bem complicada. Ele tá tentando trazer pro seu filme aquele resgate do Superman enquanto um raio de esperança, sabe? Aquele Superman que inspira gentileza, humanidade, que apesar de ser um alienígena, ele é realmente o ideal de um ser humano, aquela pessoa boa, que quer fazer o bem e que quer levar todos ao seu redor a se tornarem um pouco melhores. E isso meio que tinha sido tirado do personagem, até meio que esquecido, e o James Gunn ele tenta trazer esse herói ali pro lugar de direito dele. E ao mesmo tempo, o Superman de 2025 precisa ser a base de um novo universo DC, né? A base de um novo universo compartilhado, estabelecendo aqui o pontapé inicial para uma nova fase de filmes interconectados com outros personagens. Que é uma tarefa meio árdua, né? Ao mesmo tempo que você está reapresentando o personagem, você está ali criando uma base que precisa ser uma base sólida para esses novos personagens, para esses novos filmes, para um novo universo. E eu diria que o James Gunn conseguiu fazer isso muito bem. Assim, desde cara a gente começa vendo um filme que ele não só parece já ter um potencial, mas ele começa com umas ideias muito legais, né? Ele começa apresentando ali aquilo que o James Gunn chama de deuses e monstros, né? Aquela fase Deuses e Monstros, onde ele estabelece a existência dos meta-humanos, que são os seres superpoderosos, estabelece a presença do Superman nesse universo e diz que há 300 anos existem esses meta-humanos no universo DC, ou seja, há 300 anos aí que são um quadro em branco, onde o James Gunn e outros diretores eles vão poder posicionar vários personagens e várias histórias, sem necessariamente contradizer esse pontapé inicial que a gente está assistindo aqui. Esse que é o primeiro filme, mas não necessariamente vai ser a primeira história em ordem cronológica desse universo. O Superman traz toda uma vibe de uma história que ela tá em andamento, e pode parecer estranho, mas isso funciona muito bem. E essa escolha de já posicionar Superman como a base de um universo, não necessariamente como se eles estivessem tentando acertar ainda, mas já declaradamente posicionando isso como sim, esse é o primeiro filme de uma série de obras que vão conectar o universo DC, traz algumas decisões que no primeiro momento até pareciam um pouco estranhas, de trazer muitas ideias, trazer muitos personagens. Então a gente tem personagens, por exemplo, do núcleo ali, que seria mais o núcleo do Superman, né? A gente tem a Lois Lane, o Lex Luthor, o pessoal do Planeta Diário em si, mas a gente também tem personagens do universo DC, Mulher Gavião, Lanterna Verde, que vão ser personagens que vão funcionar para essa história, mas eles também vão deixar clara ali justamente essa ideia de um universo maior do que simplesmente esse núcleo Metrópolis, esse núcleo do Superman. E já aqui a gente consegue ver como o James Gunn, ele é um cara muito nerd, mas de uma forma muito bem colocada para um diretor aqui de cinema, porque ele acerta não apenas no elenco. Eu acho que o elenco desse filme, ele é como poucos, assim, acertado. Ele é um elenco perfeito, ele é um elenco onde cada pessoa ali está bem, cada pessoa parece ter sido encaixada no personagem perfeito. Eu não consigo achar palavras, começar a pensar em palavras para elogiar o que o Nicholas Hoult faz com Lex Luthor aqui, ele rouba muito a cena. Mas a Rachel Brosnahan tá sensacional. E o David Corenswet é uma grande surpresa. Ele é o Superman, ele traz uma aura de Superman. E também de Clark Kent, muito boa. Mas o Perry White ali do jornal, o Jimmy Olsen, Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Senhor Incrível, todos eles estão muito bem colocados em seus papéis e todos eles estão ali não apenas meio que comprando essa premissa e entregando uma versão muito ao mesmo tempo muito fiel às essências de seus personagens, mas também muito funcionais ao que a gente está vendo nessa história que está sendo contada, como eles são atores que a gente consegue ver ali e, cara, é isso, sabe? Esse é o Jimmy Olsen, esse é o Perry White. Não troca mais de elenco, pelo amor de Deus, porque tá todo mundo muito bem. Mas aí a gente tem que falar da questão da essência, né? Essa questão da essência que eu acho que é tão importante, que acho que foi onde os filmes da DC mais erraram na última década, que é a questão de um roteirista e de um diretor que entenda do que ele está falando, né? Entenda do que ele tá fazendo ali, qual que é o universo, quais são esses personagens, o que os motiva, o que que eles são e o que que eles significam, né? Então, cada personagem da DC tem muito disso, assim, eu acho que é até, às vezes, muito mais claro do que necessariamente os personagens da Marvel, que o pessoal até coloca que os personagens da Marvel são muito mais humanizados
do que os da DC. E aqui o James Gunn, ele mostra que ele sabe disso muito bem, justamente como a gente consegue ver que tanto os personagens que são super-heróis, né, super-poderosos, quanto os personagens humanos, eles têm características e personalidades muito claras, mas que, assim, são muito próximos ao que a gente vê, são muito iguais ao que a gente vê em uma história em quadrinhos, em uma animação. E é o Superman que eu cresci vendo, é o Lex Luthor que eu cresci vendo, é a Lois Lane que eu cresci vendo, sabe? Então tudo isso acaba se refletindo em uma questão de você tá vendo algo que respeita a essência dessa história, respeita a essência desse universo, respeita a essência desses heróis, do Superman. E aí já com isso você começa a ter toda essa questão de sentimento, né? O sentimento que eu tenho ali com o Superman de 78, que trazia um Superman muito mais otimista, muito mais positivo, raio de esperança, e que aqui tudo isso não só está presente, como talvez seja o filme que melhor demonstra alguns desses aspectos. Acho que a química, por exemplo, do David Corenswet com a Rachel Brosnan, ela é sensacional, assim, é uma coisa que a química entre Superman e Lois Lane, ela é meio que a força motriz ali do Superman de 78, e aqui ela, ao mesmo tempo que ela meio que ajuda a estabelecer todo esse filme, funciona realmente como um pilar, talvez até como um pilar da humanidade do Superman. Eu acho que por isso talvez que é tão importante pra isso. E isso é tratado de uma forma muito legal, até com outros elementos ali que são clássicos do herói e que aqui são tratados como uma coisa assim, bem cômica, bem assim, como uma brincadeira, mas nunca necessariamente desrespeitando, sabe? Não é aquele humor que vai deixar tudo meio tosco, não, mas é uma coisa que é levado de uma forma bem humorada, né? Então a questão deles estarem juntos ou não, a questão da química do Clark Kent com a Lois Lane, né? Então, essa questão ela gera algumas piadas muito legais. A questão do óculos também, que eu acho sensacional, porque tem muita coisa assim sobre o óculos, né? Ah, mas é só ele colocar o óculos ou não. Não, mas aí tem gente que fala que tem o óculos tem um efeito, ele tem um superpoder de mascarar ali o Clark Kent, e tudo isso meio que vira tema de discussão, ainda que num tom muito bem-humorado, mas que é uma coisa que demonstra como o James Gunn, ele tá inteirado dos personagens, ele tá inteirado desse universo, né? Por que ele coloca isso? Porque ele é um cara nerdão, assim, que pegou o quadrinho, que leu o quadrinho, que entendeu o que são esses personagens. Ao mesmo tempo, isso vai transparecer em todas as outras características do filme, né? Tanto que é um filme muito colorido, ele é um filme muito lindo, acho que é um dos filmes de heróis mais bonitos dos últimos tempos. E ele traz toda essa essência, acho que tanto visualmente quanto na questão da narrativa, ele traz uma questão ali de você parecer que tá num quadrinho, né? Você parecer que tá lendo um quadrinho, é o mesmo tom que você encontra se você tá lendo algumas das melhores histórias do Superman. Pra citar uma aqui, eu citaria Grandes Astros Superman, que eu acho que ela traz muito ali do que é o herói, sabe? Do significado, do peso, do símbolo do Superman, e que aqui tá muito bem representado. E o James Gunn, ele também é um cara que já mostrou isso ali na trilogia Guardiões da Galáxia e também no Esquadrão Suicida, ele manja de ação. Então quando ele tá lidando com vários super-heróis, com poderes distintos, ele tem essa liberdade criativa e uma boa mão na ação, isso vai gerar algumas das melhores cenas de ação, sabe, que eu vi assim no filme recente, e aqui eu posso dizer, sim, muito sinceramente, pra mim, são as melhores cenas de ação que eu já vi em um filme do Superman, sabe? As cenas são sensacionais, as cenas que ele tá lutando com o Kaiju, as cenas que ele tá lutando junto com o Krypto, sabe? São cenas incríveis, e a forma como o James Gunn brinca com a ação, brinca com a câmera pra colocar o espectador ali no centro da ação e nunca fica aquelas cenas confusas, sabe? E os poderes sempre bem demonstrados. A gente vê um Superman que ele tá mostrando todos os seus superpoderes, super sopro, visão de calor, usa visão de raio-x. Até a questão assim das lutas onde, por exemplo, a capa dele vai ser puxada e aí ele vai usar esse impulso pra conseguir devolver o golpe. E a gente vai ter várias situações distintas onde o James Gunn ele aproveita cada uma delas pra criar cenas de ação diferenciadas entre si, não parece que a gente tá vendo sempre a mesma cena de ação repetidamente, mas também criando momentos muito icônicos até pros outros personagens. O Senhor Incrível, ele tem uma cena maravilhosa de ação, muito ao estilo James Gunn. Quando vocês verem a cena, vocês vão entender o que eu quero dizer por estilo James Gunn. Eu acho que o Lanterna Verde também tem vários momentos interessantes que vão se complementando em uma obra, como eu falei, que ela tem um tom muito de quadrinhos, ela tem um tom muito de universo DC, e ela consegue, ao mesmo tempo que ela cria
um tom muito legal e muito quadrinesco pro Superman, respeitando a essência dele, consegue criar um tom que é suficientemente diferente do que o que a gente vê na Marvel. Já que essa provavelmente era uma preocupação muito grande de algumas pessoas, né? Ah, o filme vai ficar muito com o tom da Marvel. Pelo menos pra mim, não. Ele tem uma coisa muito dele, uma personalidade muito dele. Ele tem um tom muito mais James Gunn, mais ali calibrado pra DC, do que Marvel, ou James Gunn calibrado para Marvel, digamos assim. E antes de eu continuar falando de Superman, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo, que você vai me ajudar bastante, você vai fortalecer meu trabalho, o YouTube vai entender que esse vídeo é um bom vídeo. A gente vai crescer esse canal e essa comunidade que gosta tanto de cinema, porque eu tô sempre falando de filmes por aqui, lançamentos no cinema e de streaming. Tô sempre trazendo alguns comentários, análises. E se você gosta de cultura pop, séries, livros, ou quer saber o que eu tô assistindo, ou quer trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando desse filme lindo, que é Superman, dirigido por James Gunn, e que é um filme que me pegou muito por um lado emocional. Eu estou realmente, assim, muito feliz, eu estou realmente muito emocionado, porque eu diria que desde o minuto 1, eu tava ali com os olhos marejados. E eu quero muito rever esse filme pra ver as partes que ele tava embaçado. Por que eu digo embaçado? Porque eu tava chorando. Porque eu tava emocionado de finalmente ver um dos meus heróis favoritos representado lindamente nos cinemas, como eu não via desde que eu fui rever Superman de 78 nas reexibições no cinema. Então assim, pra mim, desde 78 a gente não tem um filme realmente incrível do Superman como a gente tem aqui. É um filme que, assim, até parece mesmo que ele vai ter muita coisa pra contar. Ele tem muitos elementos, ele tem muita coisa pra abordar, mas é um filme que quando ele precisa, ele vai, né, apresentando várias questões, apresentando vários elementos, mas aí quando ele vai começar a direcionar sua conclusão, ele vai conseguir montar isso de uma forma muito interessante pra que a história faça sentido. Então realmente são muitos elementos, mas todos funcionam muito bem, ao meu ver, e se complementam ainda melhor. E quando eu falo que são muitos elementos, é porque realmente tem muita coisa. A gente tem ali Kaiju, a gente tem o núcleo do planeta diário, a gente tem toda a questão ali do Lex Luthor, a gente tem uma guerra e toda uma questão política ali que tá sendo pontuada dentro da obra. A gente vai ter os heróis secundários, toda uma questão da Fortaleza da Solidão e a questão dos pais do Superman, o Krypto, e nossa, eu amei o Krypto. Krypto, eu te amo, você é muito maravilhoso. Mas assim, cada coisa dessas, ela tem um papel a cumprir. E beleza, algumas são mais desenvolvidas, né, o exemplo do Krypto, e outras são mais simples, são tratadas de uma forma até às vezes um pouco mais apressada, mas mesmo assim eu acho que funcionam muito bem. Como eu disse, elas funcionam muito bem isoladamente, mas elas, melhor do que isso, elas se complementam muito bem. Então, beleza, tem uma ou outra coisa que é mais apressada, mas ela tá complementando muito bem outras coisas que juntas formam uma boa subtrama. A exemplo da questão da guerra, né? Essa guerra que ela é pontuada ali desde o trailer, é um aspecto importante, é um aspecto que vai ser pontuado, que vai ser motivador de várias questões e que vai puxar também alguns aspectos políticos. E assim, é um aspecto que eu acho que é bem desenvolvido, sem necessariamente se tornar exageradamente denso, sabe? Superman não vai ser aquele filme muito sério, não vai ser aquele filme sobre geopolítica, ainda é um filme de super-heróis, ainda é um filme muito divertido, mas ele traz questões atuais, questões como manipulação midiática, fake news, e tudo isso é utilizado de uma forma muito boa, como eu falei, de maneira secundária, nessa questão mais política, que envolve a guerra, que envolve o Lex Luthor também. Também falando de personagens secundários, eu queria comentar só, obviamente sem entrar em spoilers, mas eu vou dizer só uma coisa, Jimmy Olsen, craque do jogo. É sensacional. Mas também temos aí uma coisa que isso precisamos falar, e falar muito, que é Krypto. Nossa, cara, que coisa maravilhosa. Acho que um dos melhores elementos do filme, sem sombra de dúvidas. Ele rouba muito a cena. E eu acho que é um dos melhores elementos que o James Gunn trabalha aqui, porque é um personagem ali, né, secundário, que ele tem a sua função quase como um alívio cômico, mas é um personagem que está sendo desenvolvido. Mas a maneira como o James Gunn lida com isso, a maneira como ele utiliza o Krypto no decorrer da história, principalmente no terço final, é sensacional. Não se basta apenas em uma piada, não é apenas assim um elemento cômico, um elemento para um uso específico,
mas é algo que tá ali, é um elemento que acaba funcionando para complementar vários aspectos, para complementar, por exemplo, as cenas de ação, para complementar toda essa questão da humanidade do Superman, e que aí quando a gente tem o Superman e o Krypto juntos, em um grande momento, né, em um ápice do filme, cara, assim, se aplaudir. É maravilhoso. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu aplaudia. Em vários momentos o Krypto, ele é um aspecto muito chave para essa história. E, obviamente, né, coisa mais linda do mundo, fofíssimo. É impossível, sabe, você não se derreter pelo Krypto. E ainda falando sobre toda essa herança kryptoniana ali do Superman, tem apenas um aspecto, novamente eu não vou entrar em nenhum spoiler, claro, mas tem um aspecto que me deixou assim meio balançado, envolvendo os pais do Superman. É uma questão que eu acho que vai direto ali na origem do Superman, na origem do personagem. Ela não é abordada de uma maneira direta aqui. Inclusive eu acho isso interessante como o James Gunn, ele não aborda a origem do Superman de uma maneira direta, mas ainda está lá, sabe? A gente ainda tem a questão da herança kryptoniana, dele ter vindo pra Terra, dos pais terráqueos dele, né? Da Martha e do Jonathan Kent. Então, isso, beleza, a gente não vai ver um Superman adolescente descobrindo os poderes ali na Fazenda, mas a Fazenda ainda tem o seu papel, os pais ainda têm a sua presença no filme. Isso é muito legal, porque isso é importante pra essência do personagem, sabe? Isso é algo que complementa muito bem a história do filme, ainda que sem tomar grande espaço, né? Ainda que sem tomar ali, vamos ver novamente a origem do Superman. E aí, falando nesse aspecto de origem, da origem, né, kryptoniana, da herança dele kryptoniana, tem esse aspecto dos pais. Envolve, né, eles enviarem o bebê pra Terra, né, o Kal-El pra Terra. E isso tem um aspecto que eu acho que há um espaço para uma certa controvérsia, sabe? Há um espaço ali para um questionamento que eu acho que vai ser interessante ver como isso vai se desenrolar, como que isso vai ser recebido. Que, como eu falei, eu torci um pouco meu nariz. Mas, assim, eu acho que não chega também a ser uma questão problemática ao ponto de eu desgostar do filme. Mas é um aspecto curioso e que eu... Bom, enfim, estou curioso para ver como isso vai ser abordado, não só no futuro dos filmes, mas também como isso vai ser recebido pelos fãs do herói. Agora, o que não deixa pra mim espaço pra controvérsia é o Lex Luthor. A gente já teve versões do Lex Luthor muito boas e horrorosas, ofensivas, coisas que não é nem o Lex Luthor de fato. E aqui a gente tem talvez o Lex Luthor mais Lex Luthor que eu já vi numa mídia live action, assim. Nicholas Hoult, ele domina a cena como ninguém. A presença dele, o controle dele sobre o Lex Luthor, quando ele se contém, quando ele grita, quando ele, sabe, se exalta, em todas as suas decisões, em todos os seus planos, em cada um de seus momentos, eu vejo um Lex Luthor ali, sabe? É muito sensacional. A forma como o Nicholas Hoult entendeu o personagem e ele consegue transparecer isso, ele rouba muito a cena também, né? Eu acho que o Krypto e o Lex Luthor são elementos que roubam muito a cena de uma maneira que eu não esperava. Muito legal ver ele nesse personagem, ele tão à vontade, ele dominando tanto a cena. Ele realmente é um dos grandes destaques do filme. Cada aspecto é o Lex Luthor mais Lex Luthor que eu já vi. Acho que isso, por si só, também ressalta toda a questão da essência do filme, a essência do personagem, a essência de você fazer algo muito respeitoso e que captura exatamente a sensação dos quadrinhos, mas conseguir exaltar isso de uma maneira que a gente não consegue ver isso sempre. Até a maneira como ele declara a sua grande motivação no final, a forma como ele se sente diante da humanidade, se sente diante do Superman, isso é sensacional. E é da mesma forma que o James Gunn acerta muito ali junto com o Nicholas Hoult na composição do Lex Luthor, ele acerta com David Corenswet na composição do Superman. Que eu acho que eu nunca vi o Superman como um raio de esperança ser tão bem representado quanto eu vi aqui. Em cada momento que ele salva alguém, em cada salvamento, cada olhar, sabe? Cada pequeno momento em que alguém diz o nome dele e tá ali admirado, ele é amado, sabe? E aí a música, cara, a música é tudo
tão bem utilizado, tudo se complementa tão bem, tudo se encaixa tão bem. E as cenas de ação são muito boas, ele voando, sabe, assim, você realmente sabe, o filme de 78 tinha isso, né, você vai acreditar que o homem pode voar. E, obviamente, os efeitos não envelheceram tão bem, e aí a gente tem outros filmes mais recentes, mas aí esse filme, ele consegue trazer a tecnologia de hoje e um jeito ali que eles conseguiram filmar que eu acho que assim, são as melhores cenas de voo do Superman também, sabe? A coisa assim, as cenas de voo em que parece realmente mais genuíno. O David Conrad ele é um ator tão bom que ele aprendeu a voar, sabe? É inacreditável o que a gente vê aqui. É tudo muito bem filmado, é tudo muito bonito. Tudo muito bem complementado por esses pequenos detalhes, como eu falei, sabe? Essa questão de cada vida é valorizada por ele. E ele tá ali como esse grande herói, esse ser que ele é inspirador. Ele não é simplesmente um herói, ele não é qualquer herói, ele é o Superman. E ele é um raio de esperança, ele é o significado de otimismo, ele traz ali essa questão de humanidade alcançar um futuro melhor. E isso tá impresso no filme, isso é muito bonito. James Gunn conseguiu retratar o Superman de uma forma muito incrível. Eu preciso ressaltar a música de novo, porque a música é excelente, a música me deixava já com o olho marejado no trailer. Então, em vários momentos do filme, ver isso se materializando, sabe? Em vários momentos, crianças e o olhar admirado das pessoas que ele tá salvando. E aí, até os outros heróis reconhecendo essa questão de como ele é importante, né? De como tem essa presença para a humanidade. E aí, as pessoas humanas ele também, né? O núcleo, tipo a Lois, o Lex também, a forma como o Lex enxerga ele, né? Ele tem a raiva e aí ele fala de como as pessoas admiram o Superman. Tudo isso ai, cara, é muito lindo. Realmente é uma coisa assim. É difícil botar em palavras porque é uma coisa de fãs. Você cresceu lendo o Superman e vendo o Superman em animação, o filme ele vai entregar o sentimento de você estar ali na frente da TV, de você estar abrindo um quadrinho. Isso tudo nunca foi tão bem representado. E o James Gunn ele conseguiu fazer isso, representar isso bem, e num filmaço. Acho que isso é a coisa mais importante pra mim. Em um filmaço. Não é só um filme bom, não é só um filme que acerta na essência, e tampouco é um filme que ele... não, respeita a pegada de quadrinhos. Não, ele é tudo isso, e ele é muito mais, e é um filme que abraça o fã. Eu acho que é aquela coisa que quem gosta de Superman, quem gosta de quadrinhos, não vai se satisfazer em ver uma única vez, vai querer rever. E é aquela coisa também, enquanto um filme que vai ser a base para um novo universo DC, ele é excelente. Se o que vier pela frente for tão bom quanto o que a gente tem aqui, cara, dias melhores, sabe? Dias melhores virão, tal qual o Superman sugere. Ele vem realmente como um raio de esperança, não só para aquelas pessoas que ele salva, mas um raio de esperança pro universo DC, pro gênero de super-heróis. A gente vai ter filmes incríveis, porque esse filme, ele é excelente, ele é magnífico. Obviamente, para Superman, nota 10. Sim, é o meu filme favorito do ano até aqui, né? Eu tô aqui fazendo uma declaração de amor, mais do que qualquer comentário, crítica, análise. Eu tô aqui praticamente fazendo uma declaração de amor a esse filme que eu gostei demais. Eu tô muito feliz que os filmes que eu mais queria ver esse ano, eu gostei muito, né? Que foi o Fórmula 1 e o Superman. E eu também comentei sobre essa questão do Raio de Esperança, que o James Gunn e o Superman poderiam representar um futuro melhor dos super-heróis lá atrás, lá no começo do ano, e eu acertei. Eu tô muito feliz com isso. Comenta aqui embaixo o que você achou do novo filme do Superman, se você já assistiu, se você ainda não viu, comente sua expectativa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.